Porque a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Existe algo depois da nossa morte? Existe vida além da morte? Qual o sentido da nossa existência aqui? Por que estamos aqui? Existe uma ordem no universo que justifique a nossa existência? Como as plantas crescem? Como elas se reproduzem? Porque dentro de uma semente pode estar a essência de uma árvore, por exemplo. Como chove? O que é a chuva? De onde vem? De onde vem a força que mantém as plantas em crescimento e reprodução? Por que essas plantas crescem, envelhecem e morrem? Por que um elemento como a água, por exemplo, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes, como o sólido, o líquido e o gasoso? Por que algo tão duro como o metal, por exemplo, pode se comportar como um líquido? O que é o Sol? O que são as estrelas, esses pontos luminosos no céu? Por que a Lua repete seu movimento pelos céus, parecendo como se algo fosse pré-determinado? Se existisse uma ordem no universo, assim como os planetas que nós conhecemos aqui na Grécia Antiga como os errantes. Para entendermos o universo, nós podemos quantificar tudo, nós podemos reduzir tudo a números? Ou será que isso é impossível? Do que as coisas são feitas? Qual a matéria essencial de tudo que existe? Qual o arqué de tudo isso? Qual a physis que mantém tudo em funcionamento? Existe um elemento que sirva de base para todos os outros? Bom, hoje a gente tem respostas para essas questões porque nós temos noções básicas de ciência desde a infância. Desde o momento que vamos para a creche e temos as primeiras aulas, a gente vai aprendendo as noções básicas, científicas. Então, a gente vai desmistificando esse mundo. Mas nem sempre foi assim. Imagine um povo vivendo há 2.700 anos atrás, o povo grego. Nesse período não havia ciência, não havia química, física, biologia. Então, as explicações sobre o universo, elas recaíam só sobre a mitologia. A mitologia era, entre aspas, a explicação racional e lógica sobre tudo que acontece no universo. Antes de chegar em Atenas, onde é o berço da filosofia, eu passei aqui em Esparta para conhecer um pouco as características desse povo peculiar. Ali vocês veem, está acontecendo um debate, uma conversa que parece ser amistosa entre o rei Leônidas e o mensageiro de Xerxes. Tudo que o Deus Rei requisita é isto: uma simples oferenda de terra e água, símbolo da submissão de Esparta à vontade de Xerxes. O Leônidas sabe que esse cara é só um emissário, né? Ele é só um mensageiro, então ele só diz pra ele que tá tudo bem e aí vocês vão conversar depois e enfim, diz que vai fazer um acordo enquanto você prepara seu exército e tal. Isso é Esparta! Como vocês podem ver, os espartanos não eram muito de debate, de diálogo. Era um povo guerreiro que costumava tratar as conversas de uma forma um pouco mais bruta, digamos assim. E estão eles, o rei Leônidas indo para a guerra, com seus 300 soldados que formam sua guarda pessoal. Todos eles vão morrer, não conta para eles. Mas o importante dessa história é que Leônidas vai, com essa demonstração de bravura e essa morte épica, inspirar toda a Grécia para lutar contra Xerxes e os persas. Como a gente viu, em Esparta, as coisas eram meio que bárbaras, radicais. A começar pelos costumes. Então, por exemplo, os meninos eram treinados no exército desde os 7 anos. Ao nascer, uma criança que tivesse alguma deficiência física, ela seria eliminada, porque para os espartanos
todos os nascidos teriam que ser futuros soldados. Quanto às meninas, elas também tinham uma educação militar, e mesmo que fossem donas de casa, elas eram obrigadas a fazerem exercícios físicos para se manterem saudáveis. Já os atenienses, bem diferente dos espartanos, se dedicaram à arte, à ciência e à filosofia. Então os atenienses, por exemplo, vão criar a democracia, como forma de governo, uma forma de tornar a participação do povo nas decisões políticas, diferentemente do que acontecia em outras cidades e estado, onde havia um rei que dominava sem a opinião alheia. Os primeiros filósofos vão se indagar sobre aquelas questões que eu fiz no começo do vídeo, essas questões que assombravam a humanidade e que não tinham uma resposta, e algumas delas ainda não têm. Esses primeiros filósofos, eles eram chamados pré-socráticos, porque viveram antes de Sócrates. Sócrates é considerado um divisor na filosofia grega, porque antes deles os filósofos eram cosmólogos, e depois dele os filósofos são antropólogos. O que é a cosmologia? A cosmologia é uma ciência que estuda a ordem do cosmos, do universo. Quer dizer, que procura as leis básicas, procura as estruturas básicas, procura a matéria de que tudo é feito. Os gregos, os primeiros filósofos, chamavam a matéria, ou matéria-prima, entre aspas, do universo, de arqué. Arqué seria um elemento primordial, seria a base de tudo que existe. Já a physis seria a força, ou as forças que mantêm a ordem do universo. Ok. Hoje a física, a astrofísica, a astronomia, que devem muito aos pré-socráticos, elas continuam investigando questões semelhantes. Então, por exemplo, o que é a matéria-prima do universo? Nós continuamos investigando e procurando isso ainda hoje. E ainda permanecem mistérios. A gente não tem como saber, por exemplo, o que aconteceu antes do Big Bang. A gente não sabe o que é a matéria escura, algo que aparece nos cálculos matemáticos, mas que nós nunca detectamos, nem teríamos ferramentas, equipamentos para podermos detectar. O que é o tempo? É possível manipular o tempo? Porque o tempo é relativo à gravidade. O que é a gravidade? Aqui nós já estamos na physis. A gravidade é uma das leis que regem o universo. Todo corpo que tem massa, ele possui gravidade. Desde uma simples caneta até um superplaneta ou uma superestrela. Ok, mas ainda não sabemos de fato o que é a gravidade. Não sabemos como utilizar de fato, senão já teríamos equipamentos antigravitacionais, como nos filmes futuristas, e ninguém mais precisaria de gasolina. Então ainda há questões em aberto, tanto no que se refere à physis, como no que se refere à arqué do cosmos. Nas próximas aulas veremos as ideias de cada filósofo pré-socrático sobre essas questões. Entenderemos um pouco as diferenças entre eles, e as suas contribuições para nós até nos dias de hoje. Como vocês perceberam, o professor ganha muito bem, por isso eu consegui viajar, não só no espaço como no tempo. Viajei para o passado da Grécia, onde vi Aristóteles dando aula para o pequeno Alexandre, o Grande, e onde eu vi os espartanos se preparando para uma guerra. Ok, por isso sejam professores, a gente ganha muito bem. Abraço e até a próxima.